Olá, seja muito bem-vindo à nossa quinta aula do nosso curso de Containers Dockers para iniciante. E nesta aula nós iremos falar sobre Docker Composing e por que ele é importante para montar as nossas stacks, tanto para estudo quanto para colocar aí em alguns servidores em produção e conseguir orquestrar uma pequena quantidade de containers. Então, vamos lá para o nosso código. É isso aí, estamos aqui no nosso VS Code. E o Docker Compose, qual que é a ideia? Ele é uma ferramenta do Docker utilizada para gerenciar múltiplos containers. O Docker Compose também utiliza o arquivo YAML como um arquivo de configuração, onde a gente consegue utilizar aí criar configurações para executar múltiplos containers. Ele também simplifica a execução de containers de aplicações complexas que possuem mais de um container, tá? Os casos mais comuns de uso do Docker Compose é desenvolvimento de software local, onde você consegue ter ali o seu back-end, o seu front-end, mais o banco de dados e um servidor de cache, ou até mesmo servidores de fila para que você consiga fazer aí o seu estudo de aplicações orientadas a evento. Testes e integrações também de múltiplos serviços. Também você pode utilizar o Docker Compose aí para fazer testes de integrações, onde você consegue subir diversos serviços e ainda fazer a comunicação fora da sua rede interna e também fazer o teste aí dessas integrações, tudo funciona, até mesmo ali testes unitários, alguns testes de integrações mais complexos é possível fazer utilizando o Docker Compose. E também a implementação de ambientes completos, mesmo para você que não é desenvolvedor. Muitas vezes você quer testar ali como que funciona uma stack de um cluster que possui múltiplos servidores, como um exemplo o Elasticsearch, que você consegue criar diversos nodes aí e diversos outros serviços em volta para conseguir criar uma stack de Elasticsearch aí para fazer testes de observabilidade, por exemplo, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui o meu primeiro arquivinho, docker-compose.yaml, tá? Esse daqui é um arquivo padrão, então sempre quando você for executar, lembra-se do Dockerfile, que existe uma nomenclatura padrão, o Docker Compose também precisa dessa nomenclatura padrão, mas é possível você criar diversos Docker Compose na mesma pasta, mas durante a execução você precisa especificar qual que é o arquivo que você quer utilizar. Então, ele tem aqui uma estrutura, vamos criar o nosso primeiro Docker Compose, e aí para facilitar a gente já vai criar dessa vez um casezinho. E qual que vai ser o nosso case? A gente vai criar um Docker Compose para subir um WordPress. Para quem conhece, o WordPress ele é um CMS muito utilizado aí, se eu não me engano ainda é um dos mais utilizados no mundo para CMS, blogs e hoje utilizado até mesmo para e-commerce, tá? E ele possui ali um servidor web PHP e ele também tem um banco de dados MySQL, onde são armazenadas todas essas informações. Então a gente vai criar um Docker Compose para subir uma stack de WordPress. E aí, primeiramente, o que a gente tem que fazer aqui? O Docker Compose, nas versões mais recentes, ainda na versão 2, tá? Sem ser a versão 3, antes a gente precisava passar um parâmetro chamado version aqui no início e especificava a versão do nosso Docker Compose, tá? Agora, isso não é mais necessário a partir da versão 2.5, se eu não me engano, mas assim, ainda funciona quando você utiliza o version no início, tá? Então não vai ser um problema, com exceção da versão 3, que ele já vai te bloquear, mas ainda na versão 2 ele funciona, mas vai ficar te dando uns warning de que essa flag ela está depreciada. Mas aqui a gente já vai utilizar no padrão novo, então vou colocar aqui um name para passar um nome para a minha stack e vai ser assim, ó, stack WordPress. Tá? Então, essa foi a primeira linha que a gente utilizou do nosso Docker Compose para criar a nossa stack com o WordPress. Aí depois, o que eu preciso? Eu preciso falar que eu vou ter services, tá? Então, quando eu digo aqui services,
O Docker Compose ele entende que abaixo desse primeiro elemento que eu coloquei aqui no meu YAML, ele vai ter diversos services, um ou mais services, tá? E aí eu vou criar aqui o meu primeiro service, lembrando que a gente está utilizando o YAML, então é importante você se atentar à indentação do arquivo para que você não tenha erro na hora da execução da sua stack, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vou dar 2 espaços, tá? Ou também você pode dar um tabzinho aí. E vou passar um nome do meu primeiro serviço. E o primeiro nome vai ser web.cms, tá? Por que web.cms? Porque o WordPress ele é um CMS, Content Management System, tá? E aí eu vou colocar aqui 2 pontos porque eu vou abrir todas as configurações do meu web dentro desse arquivo de YAML. Então, de novo, pulo 2 linhas, venho aqui 2 pontos. E agora eu vou passar aqui uma imagem, tá? Então a gente precisa informar uma imagem do Docker para que a gente consiga trazer essa imagem e executar aqui no meu Docker Compose. E aí eu vou trazer o quê? Para buscar essa imagem, você pode ir lá no nosso Docker Hub, tá? Eu vou abrir aqui o Docker Hub. Olha só. E aí você pode buscar lá, por exemplo, o WordPress, tá? O WordPress. E aí, com certeza, ele vai trazer diversas versões para você. Tem as versões da Bitnami também, mas você pode usar aqui a versão oficial do WordPress, tá? E aí, na versão oficial, você vem aqui tags. Normalmente, ele sempre vai listar aqui para você da mais nova, tá vendo? Ele já está organizado da mais nova e a mais nova já tem vulnerabilidade, tá? Então é importante você buscar imagens que não tem. Muitas vezes a vulnerabilidade ela não está associada à aplicação e sim ao sistema operacional, tá? E aí eu vou buscar aqui uma que não seja beta, tá? Vamos ver aqui. Beta. Tem bastante beta. Deixa eu passar um latest aqui, só para gente economizar um tempo. Vamos fazer aqui, ó, latest. Pronto. Vamos ver o que ele trouxe. Ó, ele já trouxe provavelmente essa latest aqui. Ela deve ser um beta, tá? Mas na verdade, não, desculpa, ela não é um beta. Ela é a última versão mais estável. Então ele já trouxe aqui para mim o comando e eu preciso somente desse último nome aqui, né? Aqui é o comando Docker, aqui é o parâmetro pool e eu tenho aqui o WordPress latest. Então eu preciso desse nome. Vamos voltar lá no nosso VS Code e agora eu vou passar aqui o nome da minha imagem, tá? Depois, eu preciso dizer aí alguns parâmetros. Eu já tenho até aqui no o meu Copilot, né? Ele já trouxe aqui o que eu posso utilizar, mas eu vou digitar junto com vocês, então eu preciso ter o ports. E aí eu posso passar aqui, que vai ser a porta. Aí aqui vem um grande detalhe, tá? Da mesma coisa que a gente faz no Expose, aqui ele funciona bem parecido. Então eu tenho aqui a porta da minha máquina para eu acessar meu WordPress, vai ser 8080. E o WordPress, lá no container, no Dockerfile, ele foi feito o seu expose na porta 80. Se você não viu o vídeo ainda sobre Dockerfile, eu vou deixar o card aqui para que você acesse, volte lá e entenda como que funciona construir as nossas imagens utilizando o Dockerfile. E aí agora eu vou passar um carinha aqui chamado environment, tá? E o environment é onde vão as nossas variáveis, porque o WordPress, como ele é uma aplicação que precisa de um banco de dados, eu vou passar essas informações para minha aplicação através de variáveis de ambiente. Então, eu já coloquei aqui db.cms, que vai ser o meu host, WordPress user vai se chamar WordPress, a senha também, esse banco de dados vai se chamar WordPress e o nome do banco de dados também vou colocar WordPress, porque lembrando aqui a gente está no ambiente de estudo. Então, copia aí essas variáveis que aí vai ser sucesso, tá? E aí agora eu vou especificar um outro carinha aqui, que vai ser os volumes, né? E o porquê que os volumes eles são extremamente importantes. Porque nesse caso, eu posso tanto querer fazer o desenvolvimento do WordPress, que é a alteração no código-fonte, e aí eu posso ter uma pastinha aqui no meu WordPress, tá? Então eu posso até vir aqui e criar o WordPress. E aí eu posso dizer aqui nos meus volumes que na minha pasta
o WordPress eu vou fazer a montagem lá dentro do meu container em var www.html. Ou seja, para utilizar desta forma, eu preciso muitas vezes baixar o WordPress aqui e eu poderia utilizar uma imagem PHP normal. Mas nesse caso, o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar um Data WordPress, que vai ser um volume onde eu crio com o próprio Docker, que ele cria um disco separado, mas é um disco persistente, ou seja, mesmo que eu pare o meu Docker Compose e depois retome ele em outro momento, todas as alterações que eu fiz ali, elas estarão salvas. Todos os arquivos de imagem que eu fiz o upload para fazer teste, eles vão estar salvos ainda dentro desse Data WordPress, que é um disco persistente no meu Docker, tá? Lembrando, esse detalhe aqui ele é extremamente importante. Se eu fizer assim, eu vou utilizar a minha pasta local. Se eu tirar isso daqui e passar simplesmente desse jeito, ele já sabe que eu estou utilizando um volume. Mas para isso eu vou precisar criar esse volume, tá? Então, para criar isso, eu vou fazer o quê? Volumes. E aí eu vou dizer aqui, ó, Data WordPress. Tá? E ele já vai criar um volume padrão, onde os dados vão ser armazenados e persistidos aí no meu Docker Compose. Vamos lá agora para o nosso próximo argumento aqui. Eu preciso também dizer para o meu... Por enquanto, o nosso WordPress, eu não vou passar mais nada não. Tem mais algumas opções, tá? De Docker Compose, mas eu vou tentar deixar o mais simples possível e aí nas próximas aulas a gente vai aumentando a quantidade de comandos que a gente vai utilizar aqui dentro. Então eu vou criar agora, olha só, na mesma linha, tá? Do meu web.cms, eu vou criar agora um cara chamado db.cms. Esse db.cms é onde eu vou dizer todas as configurações do meu banco de dados. Tá? E aí eu tenho que fazer a mesma coisa. Vem aqui dois pontos image, aí eu vou falar que vai ser o MySQL latest, quero usar a última versão do MySQL também, e aí eu preciso dizer aqui também as minhas variáveis para o meu MySQL. Então, no caso, as variáveis pode ver que elas são diferentes porque cada imagem existe a variável que o desenvolvedor criou, tá? Então, essas são as variáveis do WordPress, essas são as variáveis do MySQL. Para você saber, vai lá no Docker Hub, pega a imagem e dá uma olhada lá no README que vai ter todas essas informações e até mesmo no site dos desenvolvedores. Agora, uma coisa que a gente tem que se atentar aqui, que é assim, ó, basicamente, eu vou dizer agora também, vou fazer aqui, ó, volumes, para o quê? Para o meu banco de dados. E eu vou dizer aqui que vai ser assim, ó, DataDB. Então eu venho aqui e crio mais um volume chamado DataDB. E aonde ficam os arquivos, os data files do meu MySQL? Fica em varlib MySQL, tá? Isso daqui já é um arquivo, já é um local padrão onde o MySQL armazena esses arquivos e da mesma forma vai acontecer com o meu banco de dados. Os meus serviços, eles vão persistir para que eu consiga depois desligar o meu Docker Compose e quando eu retomar eu ainda ter as informações. Uma outra observação aqui é que pode ver que o host, ou seja, o endereço de rede do meu banco de dados, eu estou passando o mesmo nome do meu serviço, tá? Porque o Docker Compose, quando ele vai montar essa stack, ele entende que dentro dessa stack, o WordPress, existem esses dois serviços e ele já consegue fazer a comunicação via rede dentre esses dois, tá? Então, de forma bem simples, para criar um Docker Compose com mais de um container é isso. E pode ver que aqui eu já estou fazendo os dois containers se conversarem também, ok? Vou salvar aqui o meu Docker Compose e aqui no meu README, o que a gente vai fazer? Vou abrir aqui mais uma seçãozinha chamada Docker Compose. E aí, o que a gente precisa? Para iniciar o meu Docker Compose, eu preciso executar o comando docker-compose up --build. Tá? Aqui, quando eu executar esse comando, toda a saída do meu terminal vai ser mostrada. Se eu fizer o "-d", ele não vai mostrar nada, ele vai conseguir rodar isso em background. Mas a gente quer ver a saída para entender se vai dar algum erro e ver se a gente acertou de primeira também. Uma outra coisa é que pode ver que eu não tenho que passar o nome do meu Dockerfile aqui. Por quê? Como eu vou executar na mesma pasta,
Então vamos até ver aqui se o meu Docker Compose está aqui. Olha ele aqui. Eu não preciso passar essa informação aqui no meu comando. Porém, se eu estivesse utilizando um Dockerfile com nome diferente, eu precisaria especificar o parâmetro "-f" e dizer aqui o nome do meu Docker Compose, tá? Para que ele conseguisse executar o Docker Compose certo. Mas vamos da forma mais simples mesmo, com o nome padrão. Vou executar aqui, ó, Docker Compose up --build. Vamos ver se vai dar certo? Olha aí, ele está baixando as imagens agora, tá? Ou seja, ele está indo lá no Docker Hub fazendo um pull, né? Se a gente for lá no Docker Hub, você vai observar que ele tem lá Docker, pull e o nome da imagem. Então, essa é a primeira coisa que ele faz. Ele está mostrando aqui também para a gente qual que é o tamanho que ele tá dessa imagem, né? Que ele está fazendo esse download. E quando ele terminar, ele vai iniciar a execução. Vamos ver se vai ter algum erro. Olha só, agora ele terminou, fez aqui a criação de uma rede default, está criando aqui os volumes que a gente pediu para ele criar e armazenar os dados, e agora ele começou a execução dos 2 containers. Pode ver que ele já veio aqui e falou que não tem o wp-config, então provavelmente ele vai criar. Aqui ele está iniciando o nosso banco de dados, aqui ele iniciou o Apache, ó. Essa imagem é com Apache que é executado. E aqui agora o meu MySQL ele está pronto para uso e também o meu web server do WordPress também está. Para isso, o que a gente vai fazer? Vamos acessar agora o nosso browser novamente e vamos ver se realmente o WordPress foi instalado. Lembra? A gente colocou ele para ser executado na porta 8080 da minha máquina, tá? Então eu vou clicar aqui, vamos ver. Olha só, o WordPress parece que está funcionando, hein, pessoal? Já subiu aqui. E agora vamos fazer aqui as configurações iniciais do WordPress. Então vou selecionar aqui o idioma Brasil, vou dar um Next. E agora ele está pedindo o título do meu site, eu vou colocar aqui DevInfra. O nome do usuário vou colocar aqui DevInfra. Vou pedir para ele evitar os mecanismos de busca. Vou colocar aqui uma senha mais tranquilinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou confirmar o uso de uma senha fraca. E aí eu vou colocar aqui o meu e-mail também, tá? Porque isso daqui é o desenvolvedor pede para conseguir contabilizar lá quantas pessoas baixaram e estão utilizando o WordPress. Vou dar um instalar o WordPress. E olha só, o meu WordPress já está instalado, eu posso vir aqui acessar. Vou colocar aqui o usuário, ó, DevInfra. Vou colocar aquela senha extremamente complexa que a gente digitou. E olha só o meu WordPress prontinho para uso e eu começar a fazer aí os meus estudos com o WordPress, tá? Se eu vim aqui, ó, visitar o site, ele vai abrir aqui o blog, tá? Se eu vim aqui também em aparência e tentar mudar esse tema, ó, vou ativar um novo tema, vou vir aqui, vou atualizar, ó, meu tema já foi atualizado também. Então, o WordPress está prontíssimo para uso, para você começar a estudar. Ok? Voltando aqui no nosso VS Code, pode ver que a saída de log, de tudo que eu fui clicando lá, ela tá saindo aqui no meu terminal, tá? Então, se eu vim aqui, ó, vou abrir aqui o browser e não vou tirar dessa tela. Olha só, conforme eu vou clicando lá, ele tá trazendo, ó, status code 200, olha aqui, ó, localhost, o arquivo que eu acessei. Isso é muito importante para que a gente consiga fazer aí os nossos troubleshootings, tá? Aí, para eu sair aqui do meu Docker Compose, agora eu vou fechar. Eu vou abrir aqui também o meu Docker Desktop para a gente ver como que isso ficou aqui, né? Olha só, ele criou aqui o nome da stack, né? Stack WordPress, e ele tem aqui os 2 containers sendo executados, tá? Então, para quem utiliza o Docker Desktop, você tem essa vantagem que você consegue acessar cada container também, ver o que está acontecendo ali, todos os logs na íntegra, né? Consegue aqui ver os recursos que estão sendo consumidos também desses containers, tá? Então o Docker Desktop ele acaba sendo muito útil para esses momentos.
E aí agora eu vou aqui parar. Para isso eu vou fazer um Ctrl C. Tá? Eu vou pegar aqui, deixa eu fazer um W, né? Mas olha só, para ele sair. Mas pode ver que ele já está fechando aqui, ó. Fez um stop nos meus containers. E se eu voltar lá no meu browser agora, deixa eu abrir aqui o meu browser para vocês confirmarem junto comigo. Já não está mais rodando o meu container, tá? Terminei de finalizá-lo aqui utilizando um Ctrl C. E se eu pegar e falar assim, poxa vida, eu quero executar o meu Docker, mas eu não quero que fique esse output porque eu vou utilizar o meu Docker Desktop. Você pode fazer Docker Compose up "-d" e você pode passar o "-" build. Essa opção "-" build ela é muito importante quando você tem Dockerfile envolvido aqui, que na próxima aula a gente vai fazer um exemplo um pouco mais complexo de Docker Compose utilizando os Dockerfile. Mas aqui nesse caso a gente poderia nem utilizar. E olha só, quando eu faço aqui com o "-d", eu não tenho mais acesso ao meu output aqui pelo terminal. Para isso eu teria que fazer Docker PS para conseguir ver aqui os meus containers, ou Docker Compose PS, né, que aí eu consigo ver os containers diretamente dessa stack, porque se você tiver, por exemplo, vários containers sendo executados e uma stack, mais uma stack sendo executada, você pode listar outros containers. Nesse caso, eu fui direto no container aqui que está sendo executado pelo meu Docker Compose. E aí ele trouxe certinho aqui o nome dos containers, trouxe aqui as imagens que está sendo utilizada, olha os meus comandos de entry point, o nome do serviço, certo? Então na rede lá do Docker, se eu entrar e fizer um ping do servidor web para esse db.cms, ele sabe que é o meu servidor de banco de dados. Foi criado há 5 minutos, está up a 16 segundos e as portas que esse cara está fazendo bind também, ok? E aí se eu quiser ver os logs, eu posso fazer aqui, ó, docker logs, posso fazer aqui o "-f", vamos tentar pegar aqui, ó, o ID do nosso container, tá? Do web. Olha só. Também estou vendo aqui a saída do meu container, da mesma forma que eu consegui fazer troubleshootings aí também, tá? E aí agora, pessoal, para a gente finalizar, vamos fazer aqui Docker Compose PS. Estou com a minha stack up. Aí eu tenho algumas opções no comando Docker Compose. Eu posso fazer Docker Compose Restart e reiniciar a minha stack inteira. Eu consigo fazer também o restart e falar que eu quero fazer o restart de apenas um container. Então eu posso vir aqui o web, vamos ver se ele já vai entender. E aí eu faço nesse caso o restart só do meu serviço web, é web CMS, né? Então não vai adiantar. Aí ó, tá fazendo o restart somente do web.cms e também eu consigo parar essa stack. Fazendo como? Se eu digitar Docker Compose Down, aí agora ele vai parar a minha stack também. Normalmente essa é a forma correta quando você vai parar os seus estudos, encerra os seus containers, nunca deixe eles executando, para você não ter problema de conflito se você precisa iniciar um novo projeto, para que a sua máquina também não fique sobrecarregada com isso sendo executado em segundo plano. É bem importante você utilizar quando você estiver estudando, tá? Então, para essa aula é isso, bem simples, utilizando o Docker Compose com WordPress. Então a gente viu como criar um Docker Compose simples, utilizando mais de um container. Nesse caso nós utilizamos o servidor web do CMS do WordPress e um servidor de banco de dados utilizando o MySQL. Também vimos esse cara acessando ali pela porta que a gente liberou do nosso servidor web, a porta 8080 da nossa máquina local, que estava sendo feito bind para a porta 80 de dentro do nosso container. E também os comandos para iniciar e também parar e buscar os containers da nossa stack, tá? E se você gostou dessa aula, avisa para os amigos. Muito obrigado para você que ficou até esse momento e não esquece de dar um joinha, de se inscrever no canal, porque nos próximos vídeos você vai ser notificado também. E eu te espero até a próxima.